Projeto Integrador 5, Faculdade Univesp, Polo de Taquarituba. Integrantes do grupo: Cristina Aparecida de Freitas Palma, Denise Carolina Gomes Fuji, Érica Sartori Rocha Queirone, Liliane Regina Branco da Fonseca, Luciane Cristina Fontana Campos, Maria Tereza Barros de Moraes, Sandra Regina da Silva. Tema do projeto integrador: Contação de história na educação infantil, Tarsila do Amaral e suas contribuições. O referido projeto integrador, desenvolvido no 4º semestre do curso de licenciatura em Pedagogia da Universidade, aborda a importância da contação de história na educação infantil, aludindo às contribuições de uma das grandes pintoras brasileiras, Tarsila do Amaral. O objetivo é expor para as crianças as obras de arte e fazer com que elas interpretem o que estão observando, de forma a avaliar e apreciar a arte para que desenvolvam senso crítico e expressem suas emoções, dar potencial ao seu imaginário e também valorizar o patrimônio cultural. Através do contato com a obra e a contação de história, a criança passa a ser incentivada a ler mais, pois sente prazer em conhecer novas aventuras mediante as histórias em que a literatura infantil oferece. Com essa visão, o professor estimula o aluno a ter um contato maior com a leitura, que traz vários benefícios como concentração, criatividade, imaginação, conhecimento dos sentimentos e emoções, entre outros. Proporciona ainda um desenvolvimento emocional, cognitivo e social indiscutível. O hábito da leitura no ambiente familiar fortalece o elo da criança com os pais ou responsáveis, tornando-os no futuro um adulto mais seguro. O objetivo principal do referido projeto Integrador 5 é levar a criança ao encontro da literatura e da arte de maneira atrativa e criativa. O presente trabalho traz uma forma diferenciada de trabalhar com a educação infantil, em espaços não formais. Bem como se sabe, os museus são excelentes locais para aprendizagem. São ambientes que socializam, estimulam e motivam para a curiosidade. Os museus possuem histórias e propostas educativas, sendo ele o complemento da escola de uma forma mais atrativa e um ambiente de formação para o cidadão. Nesses espaços, as crianças ficam mais próximas da arte e de que forma elas podem ser, através de diversos estilos de arte, como a pintura, escultura, arquitetura, entre outros, onde é possível contar histórias e falar dos significados de cada obra exposta. Atualmente, devido à pandemia que assola o mundo, museus liberaram visitas online para que a aprendizagem e interesse não seja apagado. Em contrapartida com o tema proposto para a execução desse trabalho, concluímos que a artista Tarsila do Amaral tem um grande repertório de obras para trabalhar na educação infantil. Seus temas são bem brasileiros e traz cores vivas e formas que a criançada consegue trabalhar. Além disso, os temas da artista são bem próximos da realidade em que vive. Aproveitando então a atividade de contação de histórias, o presente projeto traz a obra A Cuca, de Tarsila do Amaral. Tal obra foi escolhida por contar a história de uma velha em forma de bicho que assusta crianças teimosas. O vigente trabalho sobre contação de história traz como objetivos específicos as seguintes propostas: auxiliar os professores quanto ao incentivo à leitura, identificar alunos que possuem dificuldades em relacionar-se com os colegas, buscar formas atrativas para que os alunos se concentrem no que estão realizando, criar subsídios que façam os alunos cada vez mais criativos e participativos. Tarsila do Amaral produziu mais de 270 obras. Foram obras marcadas por temas bem brasileiros com cores fortes. Agora iremos observar algumas de suas obras. A Negra, 1923. O Autorretrato, 1923.
Morro da Favela, 1924. Cartão Postal, 1929. O Pescador, 1925. Palmeiras, 1925. Operários, 1933. Segunda Classe, 1933. A obra A Cuca foi produzida em 1924, na qual a artista escreveu para sua filha e relatou que estava pintando um quadro bem brasileiro, e informou que tinha um bicho de forma esquisita, no meio do mato, com um tatu, um sapo e outro bicho inventado. A obra possui cores fortes, lembrando muito a infância, pintada a óleo sobre tela. O quadro foi doado pela própria artista ao Museu de Grenoble, na França, onde está exposta para visitação. Para a conclusão do trabalho, foi elaborada uma entrevista acerca do tema lúdico e ainda a respeito das artes da autora Tarsila do Amaral, para que alguns professores pudessem expor um pouco do que ensinam aos alunos. A entrevista proporciona identificar através da experiência de outros professores como a arte pode ser trabalhada em sala de aula na educação infantil e como Tarsila do Amaral é uma artista de destaque para o desenvolvimento cognitivo e criativo da criança. Através da entrevista aos docentes, observa-se que todos os professores que responderam definem a arte como um grande auxílio no desenvolvimento cognitivo, criatividade, emoções e habilidades motoras das crianças, proporcionando também o autoconhecimento, autonomia e criticidade. A contação de história não se limita em contar uma história, mas levar as reflexões, imaginações, criatividades e participação dos alunos. Mostrar a história de forma lúdica, com músicas, dança, apresentações e vídeos, faz com que as crianças se motivem mais e perceba que existem diversas formas de entender uma história, estimulando sua imaginação. Mediante as observações nas respostas dos professores, fica claro o encantamento dos alunos com o ambiente, com o material apresentado e as histórias contadas, despertando neles o desejo de ler. E comprovou-se a contribuição da contação de histórias como elemento motivador e altamente positivo no desenvolvimento da imaginação e formação do leitor infantil. Observando que a contação de história tem uma grande influência na imaginação, criatividade e desenvolvimento da criança, e servindo do trabalho de Tarsila do Amaral e sua obra A Cuca, foi possível elaborar uma possível visita online a um museu para mostrar às crianças obras e esculturas de artistas que ficam expostas em um cenário, dando a elas a oportunidade de mostrar que a arte se faz através de emoções liberadas. Conclui-se que a arte ultrapassa os limites da criatividade, pois nela se explora todo o seu sentimento, transmitindo emoção a quem está observando. Através da entrevista com os professores, foi possível observar que a arte se relaciona com a imaginação e a criatividade de cada criança, com a visão de mundo que elas passam a ter. Acredita-se que a criança, tendo contato desde cedo com livros, ela desenvolverá a curiosidade e o prazer da leitura. Portanto, faz-se necessário que o profissional da educação coloque em seu planejamento de aula um momento de leitura e/ou contação de história, fomentando em seus alunos a serem leitores críticos. Observou-se que a contação de história é uma excelente estratégia didática, pois é nos anos iniciais que as crianças tomam gosto pela leitura. Assim, o professor deve organizar situações de leitura lúdica e prazerosa diferente da leitura didática e cotidiana. Levando em conta esse pensamento, espera-se que tanto os profissionais que atuam nos anos iniciais como os futuros profissionais levem para suas salas de aula essa prática pedagógica que proporciona aos alunos experiências únicas, envolventes e expressivas de leitura. Agradecemos todo o auxílio e colaboração da mediadora responsável, Sandy Caterine Weiss de Almeida.